Oi, boa noite. 6h30, chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é terça-feira, 13 de maio. Veja os destaques da edição de hoje. Corrida contra o tempo. Prazo para declarar o imposto de renda termina dia 30. Terça-feira movimentada em Caçapava. Polícia faz operações em diferentes frentes. É tempo de rodeio. Festas movimentam a economia da região. E por falar em economia, quem consegue economizar no café? Preço de uma das bebidas mais tradicionais assusta consumidores. Sejam bem-vindos. O TH+ Notícias começa agora. A gente abre essa edição com uma denúncia grave que vem de Taubaté. Um golpista estaria se passando por médico e abordando famílias de pacientes nas unidades de urgência e emergência da cidade. Sobre esse assunto, nós conversamos agora há pouco com a gestora de urgência e emergência da Prefeitura, Ângela Gomes. A princípio, a gente recebeu alguns relatos de familiares, que estavam sendo abordados por um suposto médico pedindo dinheiro em troca de transferência de paciente ou de procedimentos, né? E aí a gente averigou e viu que se trata de um golpista que está passando, por atendimento na rede, fala que está atendendo na nossa rede de urgência e emergência, e solicitando dinheiro para fazer transferência de paciente ou os procedimentos. Que absurdo, né? E a gestora falou o que você pode fazer caso você tenha sido vítima desse homem. A gente passou orientação para os familiares, estarem fazendo boletim de ocorrência, as unidades, as OS em questão de atendimento também fizeram um boletim de ocorrência, e a gente fez um cartaz, para orientar e colou em todas as unidades esse cartaz, como orientação aos munícipes que, em caso alguém entre em contato solicitando, algum tipo de dinheiro via Pix, que é o que eles estavam pedindo, a prefeitura ela não cobra por qualquer serviço prestado ao paciente pelo SUS, Então a gente esclarece que o SUS ele realiza todo e qualquer atendimento, procedimento via SUS, ele é 100% gratuito. E que caso ocorra, que faça uma denúncia e o boletim de ocorrência para que a gente possa estar apurando. Todo mundo sabe que o SUS não cobra nenhum tipo de procedimento, mas esses criminosos, essas pessoas maldosas, se aproveitam da fragilidade das pessoas que muitas vezes estão desesperadas, preocupadas com aquele parente, com aquele amigo que está internado, que está numa situação de saúde delicada. E é nessa fragilidade que muitas vezes as pessoas acabam caindo na lábia desses criminosos, mesmo que em sua consciência saibam que não existe cobrança quando o tratamento de saúde é feito pelo SUS. Se você foi pego de surpresa com essa notícia e fala, peraí, como é que é mesmo isso? Onde eu posso denunciar? Saiba que tem os canais oficiais da Prefeitura, caso você tenha alguma dúvida. Vamos rever não, na verdade, ver o complemento da fala da Ângela. Nós temos o site da Prefeitura e nós temos a ouvidoria, que a gente tem um número de telefone, onde a gente pede que qualquer caso eles entrem em contato para que a gente possa estar apurando, além do site da Prefeitura. A Prefeitura ela não faz nenhum tipo de contato com o munícipe pedindo dinheiro. Quando há algum contato, é em caso de pacientes que estão internados, que precisam de uma transferência e é feita solicitação, mas geralmente a gente orienta que compareça à unidade. Atenção, você que vai passar pela região da Avenida Cassiopeia, aqui em São José. Há pouco caiu uma árvore na altura do trecho perto da Escola Municipal, professora Mercedes Carnevale. O Alessandro Vergueiro mandou um vídeo pra gente mostrando esse acidente. Derrubou fio, derrubou tudo. Misericórdia. Olha isso. Cassiopeia, altura da escola municipal.
difícil, né? 6 horas e 35 minutos, você está enfrentando esse trânsito? Manda mensagem para cá, 997524005, contando como é que está a situação agora. Alessandro, muito obrigada pela sua participação, viu? Ajudou bastante a gente a informar o nosso público sobre esse acidente que teve agora há pouco na Cassiopeia. A gente entrou em contato com a prefeitura para saber como é que está com relação aos trabalhos para remoção dessa árvore. O Alessandro comentou com a gente que a árvore tinha atingido um veículo, mas a prefeitura ainda não informou para a gente oficialmente como é que está a situação agora lá. Eles estavam apurando tudo quando a gente fez esse contato. Então, assim que a gente receber um retorno da prefeitura, a gente volta a conversar sobre esse assunto, tá bom? E se você estiver passando por ali e puder atualizar para a gente a situação, seja sempre muito bem-vindo. Essa participação faz toda a diferença, viu? 997524005 é o nosso WhatsApp da redação. Aliás, esse WhatsApp fica aberto para que você possa conversar com a gente ao longo de todo o jornal, para que você possa comentar sobre os assuntos abordados aqui, para que você possa me dizer de qual cidade você está me assistindo, para que eu possa te mandar esse alô. Como é que está a situação da árvore aí no seu bairro? Tem algumas árvores que você já pediu poda, por exemplo, e não foi atendido ainda? Como é que está essa situação? Enfim, nosso espaço está aqui aberto para que você possa participar do nosso jornal, tá bom? É nosso esse espaço. A Polícia Federal cumpriu nessa manhã o mandado de busca e apreensão em Caraguatatuba. Os policiais estão em busca de desarticular um grupo suspeito de aplicar golpes em pensionistas. A repórter Tati Vilela tem mais informações. Este homem que está sendo procurado pela Polícia Federal, ele é suspeito de chefiar um grupo criminoso que aplica golpes em pensionistas. Como é que esse grupo age? Segundo as investigações, eles utilizam documentos falsos para criar novas contas aí em nome das vítimas e geralmente em agências que ficam localizadas em cidades diferentes de onde moram os beneficiários. Em seguida, eles pedem a transferência do benefício para essas contas e fazem empréstimos, utilizam cheques e acessam o crédito rotativo das contas. Esse dinheiro é transferido para contas de terceiros, que são os laranjas desse esquema, que recebem comissão para participar do esquema criminoso. Só que esses bandidos já estão aí na mira da Polícia Federal. Hoje foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma residência em Caraguatatuba, atrás desse principal suspeito de chefiar o grupo criminoso. Foram apreendidos celulares, documentos, aparelhos eletrônicos, enfim, tudo que possa servir de pista para a polícia aí nas investigações. Quando capturados, eles podem responder por estelionato qualificado e associação criminosa. O cerco está montado atrás desse grupo, a Polícia Federal segue investigando, enfim, os trabalhos não param. Tati Vilela para o TH+ Notícias. Ainda falando sobre golpes envolvendo pensionistas e aposentados, o INSS começou a notificar hoje os 9 milhões de aposentados e pensionistas que foram vítimas daquela fraude descoberta recentemente. Aqui na nossa região, os beneficiários da Previdência Social também tiveram descontos irregulares. A Carmen é de Taubaté e trabalhou a vida toda. Hoje ela está aposentada e no último mês tem lutado na justiça para ser indenizada. Ela é uma das milhares de vítimas do esquema gigantesco de fraudes do INSS, que foi descoberto pela Polícia Federal no mês de abril. No caso dela, mais de R$ 70 foram descontados por 3 anos seguidos e direcionados para um sindicato no Ceará. Eu não sabia que estava tendo, porque como eu estava em fase de falecimento da minha mãe, ligaram para cá e me disseram assim: a senhora autoriza um desconto no sindicato no valor de R$ 50? Aí eu falei assim: ah, tá bom, pode descontar. E não me incomodei. Por quê? Porque como o meu pai tem o sindicato dele, eu achei que tinha a ver com o meu pai. Eu tenho uma amiga que é muito voltada dentro dessa área, ela me liga um dia e fala: Carmen, eu estava olhando os seus extratos, você tem 2 sindicatos que estão descontando dinheiro de você. E o que me chamou a atenção, um é São Paulo, tudo bem, você pode ter autorizado, e o outro é Ceará. Quando ela falou assim, eu me lembrei desse que eu tinha dito, né? E ela gravou. O governo está dizendo que o dinheiro vai ser devolvido sem intermediário. Agora, eu
me questiono, sem intermediário como? Você vai devolver o dinheiro para a pessoa, mas você não vai receber a sua indenização moral? Em São José dos Campos, o Ismael também foi vítima do esquema de fraude. Pouco mais de R$50 eram descontados há 1 ano. E é complicado a família, minha esposa com problema de saúde, gastando, e ver esse desconto indevido, aí é complicado, né? Precisa ver bom, o INPS falou que vai devolver todos os empréstimos indevidos, né? O Denis é o advogado previdenciário que está com o caso do Ismael e que percebeu o desconto indevido no extrato do aposentado. O que o governo diz, né? Que, olha, nós vamos fazer a devolutiva desse dinheiro que foi roubado do contribuinte, do aposentado, do pensionista. Mas a questão não é somente fazer a devolução, mas sim a indenização desse dinheiro. O especialista aconselha ainda que todas as pessoas que foram lesadas busquem seus direitos. O INSS permitiu esse desvio. A vista grossa, a conivência, ela deve ser, sim, aplicada uma sanção à autarquia. Isso daí não pode ser somente uma devolução, mas sim tem que existir uma indenização para que isso não volte a acontecer, né? Nós fomos muito fraudados, sabe? Na verdade, nós fomos judiados. E a gente não tem ninguém no Brasil vendo por nós. Né? Nós já temos tudo num caos. O nosso país está num caos. Esse sentimento é algo que machuca tanto, né? E dá para entender essa revolta dessa senhora. Vem de Caçapava, agora um caso que eu vou te contar que chama a atenção. Um homem foi preso por armazenar combustível de forma ilegal. Os policiais encontraram 28 galões de etanol e diesel armazenados em uma casa na Vila Paraíso. Lá eles também encontraram mangueiras de alta pressão, normalmente usadas para transbordo de combustíveis de caminhões-tanque. Esse flagrante levantou a suspeita por um possível esquema de furto e roubo de combustíveis. Um homem de 45 anos foi autuado por crime ambiental e pagou fiança no valor de R$ 1.640. O caso não foi encerrado. As investigações continuarão para apurar possíveis outros tipos de crime. Teve operação policial hoje também em Caçapava e quem traz as informações sobre esse assunto ao vivo para a gente é a Beatriz Plaça. Bia, boa noite, bem-vinda. Oi, Marcela, boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui a TH Mais Notícias com a gente. Então essa operação aí cumpriu 6 mandados de busca e apreensão na cidade e a investigação da Polícia Civil chegou até criminosos que foram autores de um homicídio que aconteceu na cidade no mês de março. A gente tem informações de que esse homicídio foi da seguinte forma: a polícia foi avisada de que tinha um cadáver em um terreno baldio na rua 14 do bairro Pinos Iriguaçu 1, lá na cidade. E aí a polícia, chegando no local, encontrou o corpo em estado de decomposição bastante avançado e com as mãos amarradas para trás. A polícia segue nas investigações desse crime, mas eles conseguiram encontrar essas pessoas. 5 pessoas foram indiciadas na tarde de hoje. E claro que a polícia segue com as investigações para saber o que teria motivado esse crime. Eu volto com você no estúdio. Bia, obrigada pelas informações. Te chamo daqui a pouquinho mais uma vez, tá bom? Até já. Eu falei que o dia foi movimentado para a polícia de Caçapava, não falei? A polícia fez também hoje uma operação para tentar encontrar os responsáveis por um furto na Vila Resende no ano passado. Nossa equipe acompanhou o trabalho da polícia. A operação começou pelo bairro do Sapê. Policiais procuravam indícios de um furto que aconteceu no dia 22 de outubro do ano passado na Vila Resende. Entre os investigados, esse senhor supostamente teria feito um serviço de frete no local. Um micro-ondas, um forno elétrico, um grill, aquelas grill de fritadeira, uma churrasqueirinha, um transformador de energia, um aparelho de som 3x1. Nossa, não cabe não. Não cabe na carretinha. DVD, teve até uma porta, portão.
Não cabe na carretinha. Nesta ocasião, teriam sido furtados objetos como geladeiras, televisores e outros aparelhos eletrônicos. Agora a polícia trabalha na identificação do outro suspeito, com o vulgo de Zóio, que teria sido o autor deste e de outros furtos na cidade. O idoso foi conduzido à delegacia para ser ouvido. A Polícia Civil continua investigando o caso, com a ajuda de imagens de câmeras de segurança e monitoramento da cidade. Agora eu te falo de uma triste estatística. O Brasil registra uma média de 5 jovens assassinados, presta atenção, 5 jovens assassinados a cada 2 horas. 5 jovens assassinados a cada 2 horas. O dado faz parte da mais recente pesquisa sobre a criminalidade, o Atlas da Violência. Uma cena chocante que se repete em diferentes regiões do país. Armas de fogo foram usadas em 8 a cada 10 assassinatos de jovens em 2023. As vítimas com idade entre 15 e 29 anos representam quase metade dos mais de 45 mil homicídios registrados no Brasil. Uma dor que a família de Bruna Oliveira da Silva conhece bem. A jovem de 28 anos desapareceu na noite de 13 de abril. 4 dias depois, o corpo dela foi encontrado em um terreno próximo a uma estação de metrô da capital paulista, com sinais de agressão. Minha filha não estava doente, assim, não estava esperando alguma coisa acontecer, ou melhorar, ou ir embora. Não, minha filha estava bem, estava saudável, estava indo para casa. No caminho de casa, ela foi abordada, arrebatada e assassinada. O Brasil perdeu mais de 21 mil jovens para a violência só em 2023, segundo dados do Atlas da Violência, divulgado pelo IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O número equivale a uma média de 60 assassinatos por dia, nessa faixa etária. É uma coisa absurda quando comparado internacionalmente. A gente veio matando jovens cada vez mais jovens. Então, em 1980, o pico da idade em que havia mais homicídios era aos 25 anos, hoje está menos de 21 anos. Apesar dos números absolutos serem altos, os dados mostram também uma tendência de queda nas mortes de jovens desde 2017, quando o Brasil registrou o maior pico da série histórica. Em 2023, essa taxa caiu 6% em relação à pesquisa anterior. O estudo monitorou ainda as ocorrências em que as causas das mortes não foram identificadas pelas autoridades, mas que têm grande probabilidade de terem sido violentas. Segundo o relatório, o Brasil teve 51.608 homicídios ocultos entre 2013 e 2023. Seria a mesma quantidade de mortes na queda de 100 Boeing 747 totalmente lotados, sem sobreviventes. Se essas estatísticas ocultas entrassem na soma, o total de homicídios no período passaria dos 598 mil casos oficialmente registrados para mais de 650 mil ocorrências. Outro ponto levantado pelos pesquisadores é a necessidade de olhar para as especificidades de cada região. Amapá e Bahia, por exemplo, ultrapassam os 100 homicídios a cada 100 mil jovens entre 15 a 29 anos, o que é 12 vezes a taxa registrada em São Paulo. Em todos os municípios do Brasil, que a gente for analisar, metade dos homicídios acontecem em 2 a 3% do território. Se a gente entende que territórios são esses e faz um diagnóstico social, um diagnóstico policial, a gente tem elementos para fazer uma política mais efetiva naquele local. E essas pesquisas são ótimos indicadores justamente para isso, para traçar políticas para evitar que esses índices continuem subindo. Mas eu, ainda mais agora que sou mãe, eu sempre falo que a gente não pode olhar para os números de uma forma fria, apenas como estatística, apenas como índice. A gente precisa lembrar que por trás de cada número tem uma família destruída, justamente em função da violência. Então, que a gente pegue também essa notícia, esses índices, para a gente trabalhar também a questão da educação, da empatia e de não à violência dentro de casa, porque isso eu tenho certeza que também faz a diferença. Se você que é pai, se você que é mãe, você concorda comigo? Me conta a sua opinião. Manda sua mensagem para o nosso WhatsApp da redação. Como é que a gente pode evitar que esses números continuem subindo, que os jovens continuem morrendo? Conta para mim a sua opinião, que para mim é super importante. 99752-4005 é o nosso WhatsApp da redação. Enquanto você me escreve, mas presta atenção no que eu vou te falar, porque essa outra informação também tem a ver, infelizmente, com violência, com crimes
e aconteceu bem pertinho da gente. Olha isso, uma briga por posse de terra terminou com uma morte e com uma pessoa gravemente ferida em Cachoeira Paulista. Falei que eu ia chamar a Beatriz Plaça rapidinho e chegou a vez de chamá-la mais uma vez, porque a Bia também está acompanhando toda essa história que choca, né, Bia? Bem-vinda de volta. Muito, Marcela, né? Terminar em morte aí, essa situação por causa de um imóvel. Boa noite novamente para você e para todo mundo que acompanha, continua aqui ligado no TH Mais Notícias. Esse caso aconteceu então em Cachoeira Paulista, na noite do dia 12. A Polícia Civil recebeu uma ligação falando que haviam 2 pessoas baleadas no bairro do Embaú, em uma chácara nesse bairro. Quando a polícia chegou no local, fez ali o socorro imediato de 2 pessoas. Uma delas não resistiu, 2 homens, um deles não resistiu e o outro permanece internado no pronto-socorro da cidade. Só que a polícia começou já a apurar esse caso e conversou com a esposa dos dois. Tá? A esposa deste homem que veio a falecer por causa dos ferimentos disse que ele levou 6 tiros e que ele foi até essa chácara por conta de problemas no imóvel. O imóvel teria sido comprado de uma forma fraudulenta. Então ele foi conversar com essa pessoa, que ela falou para os policiais quem era, já era conhecido ali do meio, e disse que o próprio marido dela falou para ela o nome dessa pessoa antes de morrer. A esposa do outro, que está internado ainda no hospital, no pronto-socorro, disse que o marido estava ali junto e que vizinhos disseram para ele tomar cuidado com este homem que estava indo encontrar com eles. Ela ainda relatou para a polícia que teria ouvido o marido gritar que tinha levado um tiro. Ele está no hospital, né? O estado dele não foi revelado para a gente. A polícia disse, Marcela, que na chácara eles encontraram estojos de munição, vestígios de sangue e 2 celulares. Um deles seria desse suspeito que já foi incriminado. A polícia já sabe que ele é o culpado, foi até a casa dele para prendê-lo, mas não encontrou. E aí a polícia já disse pra gente que ele já é investigado por fraudes de estelionatos relacionados a imóveis na cidade. Então já é uma pessoa bastante conhecida ali no meio policial. A polícia segue em busca deste criminoso. Eu volto com você no estúdio. E tomare que encontre logo esse criminoso, né, Bia? Obrigada pelas informações, viu? Boa noite para você, bom trabalho. O tráfego na Via Dutra, no trecho da cidade de Queluz, ficou bastante complicado hoje, porque por volta do meio-dia, um caminhão pegou fogo e ficou destruído. O fogo foi apagado pelos bombeiros, mas pelas imagens dá pra gente ver o tamanho do estrago, né? O motorista conseguiu escapar e não se machucou, mas precisou de atendimento médico porque ele ficou muito abalado e com a pressão alterada, vendo o caminhão pegar fogo e ficar completamente destruído. Teve um acidente agora há pouco na Avenida Cassiopeia, aqui em São José dos Campos. A gente falou sobre isso, pedi a participação do nosso telespectador e vocês, como sempre, super ágeis, já participando do nosso jornal. Vamos ver a mensagem que chegou aqui do Tony, de São José. O Tony falou o seguinte: trânsito está lento na Avenida Cassiopeia, sendo desviado pelas ruas paralelas, sem energia no local. Complicado, hein? Olha como é que está a situação agora. Foto enviada para o nosso WhatsApp da redação, que é o 99752-4005, pelo nosso telespectador, pelo Tony. Tony, obrigada pela participação, viu? Vai informando a gente, vai atualizando, a gente fica ao vivo até 7h20, dá tempo da gente passar toda a informação completinha para o pessoal que vai passar por esse trecho aí da Cassiopeia. Se puder evitar, é a melhor coisa. Você viu que o Tony falou, né, que o trânsito está sendo desviado pelas ruas paralelas, então fique esperto, você que é de São José dos Campos. Tony, obrigada pela sua participação, boa noite para você. Vou fazer uma pausa bem rapidinha para chamar o intervalo comercial e no próximo bloco a gente fala sobre declaração do imposto de renda. Você tá esperto que o prazo está quase terminando, né? Pois é, termina dia 30 e tem muita gente que ainda não declarou. Você já fez a sua declaração? Tá tudo certo? Você nem lembrava disso e agora que eu te dei esse start, você falou, meu Deus, é verdade, Marcela? 997524005 é para onde você pode mandar a resposta para essa minha pergunta. Quero muito ler a sua participação no próximo bloco, tá bom? Relógio vai virar em 3, 2, 1, virou 6h55, eu volto já.
TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Beto! Bom mesmo é viver em São José, né? É isso aí. E você sabe por quê, né? Aqui a educação é prioridade. Já são mais de 30 escolas com o selo de educação 5.0, promovendo inclusão e conectando os alunos ao futuro. São mais professores contratados e novas unidades de ensino. É muito trabalho na cidade das oportunidades, porque bom mesmo é viver em São José. É viver em São José. Aqui tem você todo dia. O tempo passa rápido, né? Passa tão rápido que já termina o prazo para os contribuintes entregarem a declaração do imposto de renda. É bom você prestar bem atenção nessa matéria, porque perder o prazo pode te trazer consequências. O imposto de renda do Leonardo já está declarado desde março. Ele tem ajuda de um contador e, por isso, sempre está dentro do prazo. Todo ano a gente já se planeja para esse momento. Durante o ano anterior, a gente já vem mensalmente deixando tudo correto, tudo alinhado. E quando chega a época de realizar a entrega do imposto de renda, acaba sendo bem ágil e bem fácil. A gente acaba entregando sempre aí um dos primeiros a serem entregues. Mas nem todos pensam como Leonardo. Aqui na região do Vale do Paraíba, muitas pessoas ainda não entregaram a declaração, o que pode acarretar multas se for entregue com atraso ou ainda pior, se não for entregue, pode deixar o CPF inválido. Deixa para a última hora, né? Nossa, é demais, né? O brasileiro é assim mesmo, né? Entrega tudo na última hora, né? Mas o meu já entreguei, já está tudo certinho. Segundo informações do fisco, mesmo depois da data, o contribuinte não pode deixar de entregar o documento. Caso contrário, ele fica sujeito ao pagamento de multa por atraso, que é calculado da seguinte forma: multa de 1% ao mês ou fração de atraso, calculado sobre o valor do imposto devido na declaração até o teto de 20%. E multa mínima de R$ 165,74. A multa começa só de você passar um dia da entrega, já é R$ 165 a multa, né? Depois disso, se na declaração tinha imposto para ser pago, aí vai de uma porcentagem do imposto que é calculado ali no momento que a pessoa faz a entrega e a simulação. Tá? E fora isso, né, se a pessoa não entregar mesmo, ela pode ter o CPF bloqueado, ela pode ter ali o boletim da Receita que fica pendente lá para pagar, porque a Receita, ela automaticamente, ela vai buscar as suas informações se você estava obrigado a entregar e não entregou, né? Então, fica lá as pendências na Receita, e aí você pode ter o CPF bloqueado, por exemplo, você não consegue abrir uma empresa, você não consegue abrir um CNPJ, tirar um certificado digital para assinatura eletrônica, você não consegue fazer financiamento habitacional, de veículo, entre outras coisas que a gente usa o CPF, né? Para a especialista, a melhor opção é não deixar para a última hora. E caso tenha dúvidas, é melhor entregar o documento dentro do prazo, porque há como retificar caso faltem informações. Se você não conseguir buscar um profissional capacitado para fazer a sua declaração, né, não tem dinheiro às vezes para pagar ali um contador para fazer, um especialista para fazer, entrega o formulário com as informações que você tem e aí, assim que possível, procura alguém para fazer essa correção para você, verificar tudo certinho. Mas passada a declaração, você já não paga mais a multa de entrega, né? Se houver alguma retificação ali, pode ser até que você tenha restituição para pegar. Então, declarar o imposto de renda não significa pagar. A gente precisa tirar esse mito da população, né? Às vezes é restituição e às vezes você vai conseguir zerar também o imposto, né? Mas assim, entrega dentro do prazo para não pagar multas, para não ser onerado aí, e aí você tem um tempo um pouquinho maior para poder fazer essa correção se necessário. 75 mil eleitores da região podem perder o título de eleitor. Será que é o seu caso? Presta atenção nesse recado que a Tati Vilela vai trazer para a gente agora. Os títulos eleitorais podem ser cancelados a partir da próxima semana devido à falta de justificativa nas últimas 3 eleições. Aqui na região, mais de 75 mil pessoas estão nesta situação. Sobre este assunto, eu conversei com a Sara Garcia, que é técnica judiciária. Vamos ver.
A partir do dia 19 de maio, os eleitores que eles não votaram em 3 eleições consecutivas, não justificaram o voto ou não pagaram a multa, eles terão os títulos cancelados. Lembrando que aqui na Justiça Eleitoral, a eleição é o turno. Então, são 3 turnos de eleição sem votar, sem justificar ou sem pagar a multa. Aquelas pessoas, então, que não votaram e não justificaram nas 3 últimas eleições. E como saber se o título está irregular? Tem gente que não lembra se não votou aí nas 3 últimas eleições. Sim, essa consulta ela pode ser feita pela internet, né, no site do TSE, no site do TRE São Paulo, ou até mesmo pelo aplicativo e-Título. E se a pessoa tem dúvida, ela pode também comparecer presencialmente aqui no cartório para verificar a sua situação. Como regularizar, Sara? Como pagar essa multa, então? Essa multa ela também pode ser paga pelo site do TSE, né, no menu de autoatendimento, pelo aplicativo e-Título ou aqui presencialmente no cartório eleitoral. Ela pode ser paga via Pix ou via boleto bancário. E é importante registrar que as pessoas que não têm os dados biométricos, é necessário que elas venham presencialmente no cartório eleitoral para pagar a multa e para regularizar a sua situação. Qual é o valor da multa? A multa é R$ 3,51 por turno. Aqui na região, São José dos Campos, Taubaté e Jacareí são as cidades com mais títulos em situação irregular. Tati Vilela, de São José dos Campos, para o TH+ Notícias. Vê direitinho se não é o seu caso, não é pela multa, R$3 e pouquinho. Eu sei que não vai fazer uma grande diferença para muitas pessoas. O problema é a dor de cabeça que isso vem trazendo depois, né? Vamos se organizar direitinho para que a gente possa seguir a nossa vida em paz, sem perrengue. Perrengue já basta o dia a dia da vida, não vamos deixar prazo passar, não. Não deixa passar essa informação que eu vou te passar agora. Sabe por quê? Porque às vezes na correria a gente não lembra de alguns detalhes. Por exemplo, amanhã pode ser que chova em São José. Então, se programa direitinho para você não esquecer de, por exemplo, fechar a janela se você for passar principalmente o dia todo fora de casa. Depois eu falo que eu não te avisei. Eu vou te mostrar como é que ficam as temperaturas agora no Vale, na Serra e também no litoral. Prepare o guarda-chuva porque pode chover em São José dos Campos. Ainda assim, a temperatura não deve cair muito e chega aos 26 graus. Já em Lorena, o tempo ficará mais firme amanhã e com máxima de 25. 26 é a máxima prevista para São Sebastião. Na Serra da Mantiqueira, a temperatura oscila entre 8 e 18 graus em Campos do Jordão. A venda de carros seminovos aumentou no Brasil inteiro. Os motoristas e lojistas encaram esse aquecimento do mercado como oportunidade. Esse é um novo carro do José, um seminovo. O sedã tem quase 58 mil quilômetros rodados, mas parece que acabou de sair da loja de tão conservado. Para ele, investir em um carro seminovo é vantajoso. Estava querendo dar uma upgrade, né? E coloquei o carro à venda. Aí as pessoas começaram a mostrar interesse. Se uma pessoa teve interesse, foi ver o carro. Era o carro que ela queria. E era um carro... Estava bem rodado, mas bem conservado, mecânico. Era o jeito que a pessoa queria. E depois eu conversando com um amigo que é o meu mecânico também, que eu queria comprar um carro mais novo. E tinha uma senhora sentada na oficina dele, falou que tinha um carro para me vender. Aí eu fui lá, verificamos, teve aquela empatia e fomos verificar o carro. Era o carro que nós queríamos. Eu já tive carro zero, mas eu sempre tive essa preferência por carro seminovo, porque se você pega um carro zero, se você for querer vender imediatamente, você não consegue vender pelo preço que você comprou. E o seminovo, eu sempre gostei. E não é só o José que pensa assim. De acordo com a FENAUTO, Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores, os brasileiros preferem carros seminovos. Em abril deste ano foram vendidos 4.003 veículos, um total de 36,2% a mais se comparado com o mesmo mês do ano passado. Quando olhamos para a região, em São José dos Campos, este ano também tem registrado um aumento
de 2,4%. Em março e abril foram vendidos mais de 25.400 veículos. O Fernando é proprietário desta loja, que vende carros de vários modelos, marcas, novos e usados. Mas os seminovos, com quilometragem até 60 mil quilômetros rodados e em boas condições e preço bom, são os mais procurados. A galera hoje está procurando um pouco mais, devido a algumas baixas de preço também, taxa de juros, que é algo muito importante, e as lojas também, né, estão fazendo condições exclusivas para os clientes e por isso facilita hoje a troca de seminovo. E o crédito também agora a gente está conseguindo um pouquinho mais a aprovação, né? Então acho que acabou aí IPVA e algumas coisas e agora as pessoas estão realmente na procura agora do seu seminovo correto e muitas pessoas também quitando os carros. O seminovo hoje ele já é o que é. O que ele tinha que perder na tabela FIPE, o que tinha que já encerrar dele, já foi. Então quem compra o seminovo hoje, claro que está levando vantagem. Para que os clientes tenham ainda mais vantagens de comprar um, além do preço mais baixo, o Fernando também investe em promoções e condições especiais. Alguns veículos abaixo da tabela FIPE, pagamos muito melhor do seminovo da troca, do cliente, e tem algumas condições também, que a gente, igual agora no início do ano a gente entregou IPVA 2025 grátis para os clientes, então a gente vai fazendo esses desdobramentos aí para conseguir um preço, condições, né? E agora também a gente vai lançar IPVA 2026 grátis, então vai ser algo que vai ser sensacional, para manter aí as nossas vendas e os nossos clientes sempre aqui com a gente. Já às 7h20 tem o SBT Esportes Fale. Essa semana, sob o comando do Ludi Fonseca. Ele e a Giovana Carvalho estão na redação preparando os últimos detalhes do programa. Oi, meninos, boa noite. Oi, Marcela, Oi, direto Marcela, da tudo bem? redação para acabar o nosso programa. Tá ficando quentinho, fresquinho. Daqui a pouco, ao vivo. Giovana, o que tem hoje? Temos Vasco, temos Santos e temos Ancelotti. Peraí, tem o quê? Santos? Tem Santos. Ixi, Maria. Nós vamos falar daqui a pouco do Santos que não conseguiu atacar e o Ceará também que conseguiu defender muito mal. Um jogo 0-0 ontem no Allianz. Xoxo. E daqui a pouco tem Vasco aqui no SBT e a gente vai falar do Vasco. Marcela, tamo junto. Até já. Tchau, tchau. Tamo junto, meninos, sempre. Olha, se o jogo foi xoxo aqui de mensagem, não tem nada de xoxo não, viu? O que tem gente participando, mandando um alô, vamos abrir espaço mais pouquinho para as mensagens dos nossos telespectadores que nos ajudam a fazer esse jornal. Vamos lá, Márcio de Caraguatatuba. Marcela, manda um abraço para minha esposa, Elisângela. Ela está assistindo você lá em Jacareí, no hospital com a minha sogra. Adoramos seu programa, forte abraço. Um abraço para você, Márcio. Nossa, Elisângela, espero que esteja tudo bem com a sua mãe. Espero que vocês logo estejam em casa. Saúde é o nosso bem mais precioso, né? Espero que ela se recupere bem, não sei o que aconteceu, mas fica aqui toda a minha torcida e minha energia positiva para que dê tudo certo com a sua mãe e que em breve vocês estejam lá em Caraguatatuba, viu? Um beijo, obrigada pela participação de vocês. Graça de Lorena falou, boa noite, Marcela, assisto o seu jornal todos os dias, é ótimo, parabéns, muito bom, obrigada, Graça. Fico muito feliz com o seu recado e com a sua companhia também. Boa noite, viu? Obrigada pela participação. João falou, boa noite, aqui é o Chaves, estou fazendo aniversário hoje, ligadinho no TH+. Nossa, gente, eu nunca pensei que eu fosse dar parabéns pro Chaves. Ô, Chaves, feliz aniversário, muita paz, muita saúde, muita notícia boa na sua vida. Sabe que eu tô olhando a sua fotinho e eu acho que a gente se conhece. Não era você que estava lá em Caraguá, quando a gente fez o nosso programa de verão? Tô enganada? Se foi você mesmo, me conta que eu não tô errada, não. Eu acho que eu sou boa fisionomista. Feliz aniversário, viu? Um beijo para você, obrigada pela sua participação. Fábio de Taubaté disse, boa noite, Marcela, parabéns pelo programa, tá nota 10. Infelizmente, esse dinheiro que foi roubado do INSS, quem vai pagar no final é o povo. Fábio, sabe que eu entendo a sua indignação? Porque no final das contas mesmo, acaba sobrando sempre pra gente, não é verdade? A gente acaba ficar descrente das coisas aqui nesse país, né? Pois é. Obrigada pela participação e pelo elogio aqui do jornal. Fico feliz que você esteja gostando. Vamos fazer um intervalo bem rapidinho? 7h09, intervalo comercial chegando. E agora à noite pode ser que muita gente evite o café, mas ao longo do dia é diferente. Quem aí curte uma boa xícara de café? Pena que tá tão caro, né, gente? Aliás, nunca esteve tão caro. No próximo bloco a gente fala sobre o preço do café. Os valores te assustam? Você deixou de tomar café? Você diminuiu a quantidade em função do preço? Me conta que no próximo bloco o assunto é esse. 7h09, volto já.
TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. A Semana do Cuidado com a sua pele está no ar, na maior, na Farmaconde. Protetor solar para o rosto L'Oréal Fator 60 de R$ 48,99 por R$ 42,99. Sabonete líquido para o rosto Acnoclean de R$ 27,89 por apenas R$ 24,90. Cicatricure para estrias e cicatrizes de R$ 28,90 por R$ 25,99. Creme anti-sinais Nivea de R$ 53,90 por R$ 43,99. Farmaconde, família cuida de família. Mais de 3 milhões de pessoas fizeram o Enem 2024. Apenas 12 alcançaram a nota 1000 em redação. E só a plataforma AZ conquistou 2 notas 1000. Quem é AZ alcançou as maiores notas do Brasil em redação, matemática e ciências humanas. Com uma aprendizagem personalizada e inovadora, as escolas alcançam um novo nível de excelência e os estudantes conquistam as universidades mais disputadas do país. Encontre a unidade mais próxima, ou seja, uma escola parceira. Plataforma AZ. De alta performance, a gente entende. Abratio Restaurante, uma experiência gastronômica inspirada no lifestyle italiano, com pratos tradicionais italianos preparados com massa fresca e artesanal, garantindo uma autêntica experiência gastronômica. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente, é Vero Abratio. Toda atitude conta no cuidado do seu melhor amigo. Leve no veterinário regularmente. Tenha as vacinas sempre em dia. Não deixe de dar aquela voltinha com ele. O primeiro passo só depende de você. Uma iniciativa SBT do Bem. Sexta, 11h20 da noite. O quão longe alguém é capaz de ir? É ele sim. Para proteger quem ama. Reagan é um sociopata, ele é um assassino. Testemunhando ou não testemunhando, vocês dois estão mortos. Não, você não vai tocar nela. Se quiser esse garoto, vão ter que passar por mim. Agora eu vou arrancar seus dedos. Não é homem pra isso. O amor faz a gente fazer loucuras. Sexta, 11h20 da noite. Você não vai matar mais ninguém. Fogo contra fogo. Reagan vai morrer. Na tela de sucessos. O café nunca esteve tão caro. E olha que isso nem é exagero ou maneira de falar. É estatística mesmo. Um levantamento recente apontou que desde a criação do Plano Real, o valor que nós encontramos agora é o maior quando o assunto é o cafezinho nosso de cada dia. Ulisses passa sem tomar café, ele até estranha. O dia não começa. Tem que ter um cafezinho puro todo dia. E durante o dia também. Umas 8 ou 10 vezes por dia eu tomo um cafezinho. Seja para acordar, para dar aquela despertada na metade do dia, há até quem goste de tomar a bebida à noite, sem medo de perder o sono. O Ulisses é o tipo que não passa um dia sem tomar café. Dá um upzinho na vida. Eu não sei explicar não, mas é gostoso. Eu tomo café e parece que eu tenho um respiro melhor. Mas não está fácil bancar esse hábito. Eu não esperava esse aumento da maneira que houve, né? Todo povo brasileiro percebe isso, que aumentou muito, não só o café, várias outras coisas aumentaram, mas o brasileiro não vive sem, infelizmente, mas aumentou bastante. Nunca foi tão caro tomar um cafezinho. Antes dava para comprar um pingado, por exemplo, que é o café com leite, por R$ 1,50 ou R$ 2,00. Agora, ele sai na faixa de R$ 4,50 em uma padaria. Segundo dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o preço do café subiu mais de 80% nos últimos 12 meses. O produto é o que teve a maior inflação entre os 377 bens e serviços pesquisados pelo IBGE. E detalhe, esta é a maior alta registrada desde o início do Plano Real, em 1994, há quase 31 anos. Veja só os preços do produto ao longo desses anos no país. O pacote de 500 gramas chega a custar hoje R$ 30. Em 2020, o preço sofreu grande variação no mesmo ano. E olha só a diferença com a década de 90, quando custava abaixo de R$ 4. Mas será que as pessoas sabem o motivo dessa alta? Com o aumento da exportação, a tendência é realmente que o café fique um pouquinho mais caro. É isso mesmo, Silvia. Tem a ver sim com o aumento da exportação do produto. É que o Brasil é o maior produtor e exportador de café do mundo.
E segundo este economista, além disso, o aumento também está ligado a uma queda na produção, entre outros fatores. Nós tivemos um problema de safra aqui no Brasil por conta de clima, uma alta da seca no mercado tanto brasileiro quanto nos produtores internacionais, principalmente no Vietnã. Então, esses países tiveram uma queda na sua produção. Em paralelo a isso, teve um aumento do consumo internacional do café. Por exemplo, a China, que não era um grande consumidor brasileiro, se passou o sexto maior consumidor de café daqui do Brasil. Então, se teve uma alta no mercado internacional, uma queda na produção do mercado nacional, então o produtor tende a vender o café para fora do que manter ele aqui dentro. Então, um pouco de café que fica aqui tem uma alta de preço. A expectativa é que a próxima safra seja mais produtiva e que o preço fique estável. A expectativa dos produtores é que a partir desse ano a gente tem uma maior produção de café no mercado nacional. Nós tivemos um problema de uma safra muito baixa nos anos anteriores por conta da seca. A expectativa é que esse ano a gente tenha uma safra melhor. Se nós tivermos uma safra melhor aqui, aí você pode esperar uma queda de preço para os próximos meses. Não agora, mas nos próximos meses. Um alívio para o consumidor que não abre mão de uma das bebidas mais populares do mundo. Não dá para desanimar não, o café é um motivador diário. Concordo com você. Eu sei que hoje ainda é terça, a semana está só começando, mas quem trabalha com festa não para. Nesse fim de semana teve rodeio em Tremembé, um evento que movimentou a cidade e a economia da região. Estamos aqui no primeiro evento mais esperado do ano. Estou falando do Old West Rodeio. E é claro que agora, para entender um pouquinho melhor dessa festa, eu vou falar com ele, que entende tudo. E é ele, Biscoito. Vem pra cá, Biscoito. Tudo bem? Tudo bem, Emily. Um abraço a todos os telespectadores. É um prazer realmente estar recebendo aí você e toda a equipe. E olha só, gente, eu fiquei sabendo que essa etapa aqui tá valendo 10 vagas para o melhor Cia Birubiru, é isso mesmo? Conta pra gente. É isso aí, na verdade a gente tem a Copa Birubiru, né, durante todo o ano. A gente percorre um circuito, né, Copa Birubiru. E a gente já tem os peões, tem 25 peões que já faz parte da Copa, né? Festa que é boa, tem que ter berranteiro bom. E eu tô aqui com o Pedro e ele vai mostrar pra você o que ele veio fazer nessa festa. Pedro, bora mostrar pro pessoal de casa? Segura! Mas eu vou chamar uma pessoa aqui que vai representar as mulheres. Vem pra cá, meu bem. Vem pra cá. Como que é seu nome? Alice, mostra pro Pedro como é que faz. Ó, Pedro, ela vai mostrar pra você como é que faz. Mostra pra ele como é que faz. Quem disse que eu não ia montar nesse trem? Eu vou falar pra você, viu? Falou pra mim que tem prêmio, tô topando. Como é que faz pro negócio andar aqui? Que ele pula? O pantaneiro é super dócil, o pantaneiro tem doma. Pantaneiro, meu querido, Emily Tuani, prazer, viu, querido? Vamos dar um rolezinho aqui pelo evento? Ah, ó, esse aqui é o guidão, vai. É rédea. Vamos lá. Vamos, querido. Bate o pezinho, vamos. Opa, menininho. Frouxa, frouxa, vem cá. Ó, tem uma grade aí, ó. Cuidado, hein. Ui. Segura, segura. Que isso, eu vou ganhar esse prêmio, hein. Vou ganhar esse prêmio. Ai, o chifre, coitadinho. Vem pra cá, meu bem, vem. Muito bom, Emily. Bom também a mensagem da Sandra Valéria. Falou, boa noite, Marcela. Só vou esperar você dar tchau para fazer aquela macarronada com carne moída e manjericão. Bora? Só se for agora. 19h19. Pensa positivo para atrair coisa boa. Bom jantar, Sandra. Obrigada pela sua participação e pela sua participação também. Amanhã a gente se vê, combinado? Boa noite, obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau.